publicitário, especialista em estratégias de funil de vendas perpétuo, apaixonado por transformar vidas através do empreendedorismo digital, se tornou uma das grandes referências no mercado digital, com mais de 42 mil alunos espalhados por mais de 50 países. Vem pra cá, Misha Menezes! Muitas palmas! Bem-vindo! E aí? Não almoçaram, não? Almoçaram? Tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Animados? Sim. Bora fechar com chave de ouro, sim ou não? Sim. Maravilhoso. O que eu trouxe para vocês aqui hoje é algo que eu não falei até hoje. Porque é muito interessante que, normalmente, nos eventos de marketing digital, onde a gente vai apresentar o que a gente está fazendo, normalmente a gente fala muito sobre as nossas vitórias, né? E aí a impressão que a gente tem do outro lado é que, na internet, tudo dá certo para todo mundo, menos para nós. Verdade ou mentira? Então, o que eu trouxe para vocês hoje são os 10 maiores aprendizados dessa minha jornada de 25 milhões. Vou compartilhar com vocês muito dos meus erros, as cagadas que eu cometi, as vezes que a gente quase quebrou, para que vocês possam sair daqui, primeiro, inspirados, e segundo, entendendo que todo mundo passa problema. Todo mundo passa por dificuldades. Todo mundo pensa em desistir no meio do caminho, mas a gente precisa entender que nós só vamos chegar no objetivo que nós temos se a gente não desistir no meio do caminho. Vocês estão comigo, sim ou não? Primeiro grande aprendizado que eu tive é que quebrar o ciclo é difícil. Pensa você nascendo em uma família que já é uma família que tem padrões completamente determinados. E é engraçado, eu sou casado já, esse ano a gente completa 9 anos. Logo na nossa primeira semana de casamento, a gente precisou fazer alguns combinados. A ponto de, na minha casa, o azeite e o vinagre fica do lado de fora. Na casa dela, o azeite e o vinagre fica dentro da geladeira. Então, ou seja, eu já tinha um padrão familiar que era repetido há várias e várias gerações. E quando a gente vem para o universo do empreendedorismo, quando a gente vem para o universo de ganhar dinheiro, a gente vai repetir exatamente os mesmos padrões. Nós vamos repetir os mesmos ciclos. Porque os nossos amigos, na maior parte dos casos, são parecidos, a gente sempre está fazendo as mesmas coisas, e eu tinha um padrão muito bem definido, e essa foto aqui, eu amo essa foto, por quê? Essa foto tem 10 anos, essa foto aqui. Há 10 anos... Por que vocês estão rindo? Eu sou uma piada para vocês? Essa foto aqui, eu tirei no dia que eu precisava ter uma nova foto atualizada de perfil, porque eu resolvi me tornar fotógrafo de casamento. Depois de inúmeros negócios frustrados, várias coisas que tinham dado errado, eu tinha um amigo que eu estava formando com a esposa dele. Ele era fotógrafo, tinha 5 mil curtidas no Facebook. Quem lembra que existia o Facebook? 5 mil curtidas no Facebook. E ele viajava o Brasil e o mundo fotografando. Eu falei, eu quero isso. Ele é famoso, ele ganha dinheiro para poder tirar foto. Preciso ser isso. Eu comprei uma câmera, dividi de 1 milhão de prestações e eu precisava agora de uma foto oficial de fotógrafo. E como vocês podem ver, essa minha franja maravilhosa, porque eu fazia progressiva, gente. Porque meu sonho era ver meu cabelo quando batesse o vento voando, assim, era saudade desse cabelo. E aí eu coloquei esse óculos, porque eu acredito muito que pessoas de óculos, aqui temos um exemplar, você olha para uma pessoa que tem óculos, você fala, é inteligente, lê bastante. Eu não precisava de óculos, então o que eu fiz? Comprei uma armação para poder tirar foto. Não tinha lente, era só armação para eu poder parecer um cara um pouco mais velho do que eu era nessa época. E era engraçado que nessa época eu estava devendo tudo, o carro estava com busca e apreensão, eu chegava a fugir de blitz. Então, quando eu virava a esquina, tinha uma blitz armada, eu parava assim, encostava, ia na padaria, esperava a blitz passar, e depois ia, pegava o carro, continuava. O 011, eu sou de Belo Horizonte, né? Então quem liga para a gente é os paulistas, cobrando, né? Então, o 011 ligava o tempo todo. Eu falava, cara, eu acho que essa é a minha vida. E eu comecei a reparar que eu estava literalmente repetindo um ciclo. Meu pai tinha tentado ser empreendedor e se frustrou. Isso estava acontecendo comigo. Os amigos que eu andava, todo mundo só reclamava. É o preço da gasolina. Está tudo muito caro. Eu pensei, poxa, será que essa é a minha vida? Será que empreender é isso aqui?
Eu tinha a impressão de que absolutamente tudo para todo mundo era mais fácil, mas para mim era muito mais difícil. Tem alguém que se sente assim? Você fala assim, caramba, cara, parece que para mim tudo tem que ser difícil. E era tudo absolutamente no custo para poder conseguir. Não é à toa que eu escolhi ser atleticano, né? Então, o sofrimento já faz parte da minha vida há muito tempo. Então, esse primeiro aprendizado que eu tive era que eu precisava andar com pessoas diferentes para eu poder conseguir quebrar o ciclo e ser o pioneiro dentro da minha família. Meu grande objetivo era, se na minha família não tem rico, que eu seja o primeiro rico. Eu tinha pavor de me tornar o tio que tinha tudo para poder dar certo. Todos nós aqui temos um tio ou um primo que tinha tudo para poder dar certo. Fala, nossa, fulano, você tinha que ver o baita potencial que tinha tudo para poder dar certo, e olha aí, mora com a mãe até hoje. Esse era o meu grande medo, mas eu precisava quebrar esse ciclo. E aí o segundo grande aprendizado que eu trouxe na minha vida é que o seu sucesso é o fracasso dos seus amigos. Olha que loucura isso. Pensa como é para um amigo meu que cresceu comigo no mesmo bairro, estudou na mesma escola, fez curso no mesmo lugar, frequentávamos os mesmos lugares e a vida dele continuar do mesmo jeito que estava há 10, 15 anos atrás e ele me vê hoje. Eu recebo mensagem até hoje eu considero um ex-amigo, de um ex-amigo que fica, o que aconteceu? Por que a gente se distanciou? Mas o que eu fiz? E não sei o quê. O meu sucesso acabou sendo o fracasso de boa parte dos meus amigos. Porque não tem como dar desculpa. Qual desculpa eles vão dar para poder dizer que eu tinha tudo para poder dar certo e não deu, eu não cresci, se a gente veio do mesmo lugar, com as mesmas oportunidades, passando pelos mesmos perrengues juntos? E esse aqui sou eu, em 2019, gravando o curso que, logo na sequência, veio o seu sucesso, que era o acelerador de perpétuo. Quem já ouviu falar nesse produto? Muito tempo atrás. 2019, nesse mesmo dia eu gravei o acelerador de perpétuo e o Anúncio Express, que foram um dos meus primeiros cursos. Isso aqui era um sábado. Então, estava lá eu, sábado, gravando com a minha câmera antiga, com a iluminação que a gente tinha comprado. E estava lá eu, sábado, 9 horas da manhã, no nosso antigo escritório, gravando mais um produto, sem nem imaginar o que aquilo iria significar no futuro. Mas eu estava lá, fazendo a minha parte. E eu precisei deixar alguns amigos. E é engraçado que a gente tem muito medo disso, né? A gente quer levar todo mundo, a gente vira evangelista do marketing digital. Você fala assim, descobri um negócio e você tem que vir comigo. Aí o que o pessoal fala? Larga disso, isso é pirâmide. Para com isso, vai arrumar um trabalho decente. Quantas vezes eu recebi mensagem de amigo meu falando assim, virou blogueira agora, hein? A gente precisa trocar as nossas amizades. Isso é um conceito que o livro Segredos da Mente Milionária tem, que eu aprendi e eu entendi a importância disso, é que existem ciclos que a gente precisa ter na nossa vida. Nosso maior erro é a gente achar que a gente vai falar sobre dinheiro com a mesma galera que a gente fala sobre futebol, com a mesma galera que a gente fala sobre fofoca, com a mesma galera que a gente fala sobre negócio. Não, tem que ter o ciclo para poder falar sobre dinheiro, o ciclo de amizade para poder contar mentira da vida dos outros, o ciclo de amizade para a gente poder falar de besteira, o ciclo de amizade só da galera do esporte, só que a gente quer fazer isso com todo mundo. Mas ninguém entende o que a gente faz. É difícil até explicar o que a gente faz. Imagina, eu faço tráfego. Mas você é o quê? Você é agente de trânsito ou você é traficante? É difícil explicar aquilo que a gente faz. Então, por isso, é muito importante fazer parte de um ambiente de pessoas que fazem a mesma coisa e, de preferência, que ganham muito mais do que você, porque é muito gostoso e é 100% confortável a gente estar num ambiente em que a gente é o melhor. É muito gostoso. Poxa, tudo que você fala, todo mundo ouve, todo mundo te pede conselho. Agora, extremamente desconfortável é fazer parte de um grupo onde você é o pior. Mas não tem nada mais importante para a gente poder crescer do que isso. Terceiro grande aprendizado, existem mais momentos de baixa do que de alta. Você acha que você vai vencer o tempo todo e não vai. Você acha que tudo vai dar certo. Vocês acham que todos os funis que eu testei funcionaram? Todos os anúncios que eu criei deram lucro? Tudo? Não, existem muito mais momentos de baixa do que de alta. Eu tenho 33 anos. Eu tenho muito mais história triste para contar do que história feliz, mas a diferença é que quando coisas boas acontecem, elas podem se transformar no seu grande salto. E esse dia aqui, para mim, foi muito importante.
que casa nesse grande aprendizado que eu tive, eu tirei foto com o primeiro cartão Black que eu recebi, porque esse era o meu sonho. Meu sonho, pensa, eu endividei com 18 anos. Nos primeiros 6 meses de cartão de crédito, eu já estava endividado. Por quê? Qual que é a sina do pobre? O pobre acha que o cartão de crédito é o quê? A extensão do salário. Então, eu ganhava R$2.000 nessa época, ganhei 2 cartões de crédito com limite de R$2.200 cada um, então, ou seja, eu tinha R$6.000 de salário, que era o meu pensamento. Então, com 6 meses, eu já estava endividado, amigos. Eu tinha um tal de ouro... o da Caixa ele era um não sei que lá turismo, que aí ele pontuava e não sei o quê. Meu Deus do céu, aquele era o primeiro que eu estourei foi aquele. Falou, vou fazer minha primeira viagem de avião na vida. Fui para Florianópolis ela até faliu. Como é que chama? Webjet, que chama. Alguém voou, chegou a voar de Webjet? Meu Deus do céu, o risco que nós corremos na nossa vida. Você vê, eu voei de Webjet, eu falei assim, não, é apertadinho o avião. Fui, primeira coisa que eu passei, vou para Florianópolis e tudo, e que maravilhoso e tal, só quando eu voltei eu esqueci que tinha que pagar. Então, o meu grande objetivo era, um dia eu vou conseguir quitar todas as minhas dívidas e eu vou ter um cartão Black, que eu achava chique, as pessoas pagando. Né? Hoje é mais fácil, né, ter um cartão Black, mas na minha época, lá de adolescência, quem tinha um cartão Black, você fala, nossa, é poderoso, ganha muito dinheiro. E eu tirei essa foto aqui, é meio marmota essa foto, tirar foto com cartão de crédito, mas ela significou muito para mim, justamente por causa desse aprendizado. Existem mais momentos de baixa do que de alta. E aí, para mim, eu achava que eu tinha resolvido esse problema na minha vida do cartão de crédito, porque uma coisa é você ter 4.400 de limite. Nessa época aqui era 2020, mais ou menos, a gente tinha acabado de fazer R$2 milhões assim, na sequência, botando 100 mil. Olha o tanto de dinheiro que sobrou para a gente fazer loucura. Consegui meu cartão Black. Não só um, foram 3. Vocês não estão confiando no meu potencial financeiro, não, gente? Como vocês podem imaginar, demorou um pouco mais de um ano, eu já tinha estourado esse cartão e falei, pronto, agora como que faz para poder pagar? Porque aqui já era limite de R$100 mil. Eu falei, maravilha. A gente começa, vai jogando, vai pagando. Aí você fala, pô, mas que saco, né? Você gasta com cartão e você tem que pagar lá de novo. Acho que eu estou pagando 2 vezes, está errado. Aí o seu salário não começa a cobrir, aí você começa a gastar no cartão e pega o salário para poder pagar a fatura do cartão. Alguém se identificando aqui? Não precisa levantar a mão. E eu cheguei no meu segundo grande momento de repetir o mesmo ciclo, só que agora a diferença era que o tombo era infinitamente maior, porque não eram mais 4 mil de limite, agora era muito mais. Então, por isso, existem muito mais momentos de baixa do que de alta. E pensa para mim como era, nessa época eu estava começando a ficar famoso no mercado, pensa para mim como era eu sair, jantar, e eu falando, caramba, eu estou devendo, todo mundo aqui me admirando e eu não estou conseguindo pagar meu cartão de crédito. E aí, beleza, a empresa faturando, a empresa crescendo, mas eu não conseguia controlar a minha própria finança, eu não conseguia. Porque a minha cabeça ainda era uma cabeça de pobre, de que o dinheiro tem que entrar, eu tenho que gastar o mais rápido possível, porque não pode sobrar para o mês que vem. Olha que loucura isso. Então, esse foi um grande aprendizado que eu tive na minha vida para poder entender que, Misha, calma. Você entendeu um funil de venda que funciona, você descobriu um mercado, você nunca mais vai voltar a ser pobre. Calma, não precisa ficar desesperado com isso. Só qual que era o meu grande problema? Nessa época aqui, eu tinha acabado de mudar para Nova Lima. E a vida toda, praticamente a vida toda, eu morei... A primeira vez que eu estou falando isso. Praticamente a vida toda, eu morei na mesma casa. Então, os meus pais moravam ali. Quando eu casei, os meus pais mudaram, compraram outra casa, e aí eu casei e morei. A gente ficou morando na mesma casa que eu morei na vida toda. Reformamos e tudo mais. E essa casa era dividida com o lote da minha tia-avó. Então, era eu e minha esposa e meus tios-avós morando na mesma casa. Então, pensa, desde a época que os meus pais casaram, eram, sei lá, mais quase 30 anos morando junto. E aí chegou o momento que eu precisava mudar, e aí eu fui, casa nova, e fui falar para minha tia e para o meu tio que a gente não ia morar com eles mais. Para mim foi uma conversa muito difícil, porque pela primeira vez eu ia me ver separado
dos meus tios. E quando eu sentei para poder falar com a minha tia, a gente vai mudar, a gente está indo para Nova Lima, para uma casa melhor, agora a gente tem condições e tal. Minha tia, extremamente decepcionada, porque eu estava largando ela na cabeça dela, ela virou para mim e falou assim: pode ficar tranquilo que você vai, mas você volta. Quantas vezes, na hora que as coisas começaram a não dar certo, que vocês acham que minha tia apareceu aqui assim, eu falei com você. Eu te avisei. Só que qual que era o meu grande problema? Ao invés de eu estar motivado de, não, eu preciso fazer mais. Não, isso acabou. Não, tá amarrado, sai Satanás, não. Ao invés de eu pensar nisso, eu estava, meu Deus do céu, eu vou voltar mesmo. Eu vou voltar mesmo. Então, eu precisei entender que, sim, existem mais momentos de baixa do que de alta, mas a minha vida tinha mudado a partir daquele momento, porque se a gente quebrasse, eu tenho certeza absoluta que a gente se levantava, porque eu sabia o caminho, eu tinha audiência, tinha aluno, tinha absolutamente tudo, só que a gente esquece e os fantasmas do passado voltam sempre no momento de dificuldade. Quarto aprendizado, você precisa ter alguém do seu lado. Eu entendi que homem só vira homem mesmo quando você tem uma mulher boa do seu lado. Boa, brava, de preferência, que vai te colocar... que vai te colocar no trilho, que vai te contrariar. Tá precisando. Eu entendi que se não fosse pela minha esposa, eu não estaria aqui com toda certeza absoluta. E eu fiz questão de trazer a nossa primeira foto juntos. Todo mundo odeia o Cris. Cris e Tasha. Essa foto a gente tirou no dia 15 de julho de 2009. Eu fiz questão de tirar a foto. Olha que loucura. Nessa época aqui, a gente se conhecia há 2 semanas e eu já tinha falado com ela, eu vou casar com você. Das duas, uma, ela falou, esse cara é um stalker psicopata que vai me roubar. Ou ela falou, de repente eu compro na planta, né? E ela fez o maior investimento da vida. Sacanagem. Nesse momento... pode não parecer, mas eu sou extremamente tímido. Então, o teatro me ajudou muito a meio que criar um alter ego para poder expandir na hora que eu preciso expandir, mas, cara, eu nos bastidores eu sou tímido, ainda mais quando eu estou num ambiente de pessoas que eu não conheço. E essa timidez me atrapalhou muito. Para vocês terem uma ideia, antes de eu pedir ela em namoro, eu fiquei meio que enrolando uma menina 3 anos, porque eu não tinha coragem de encontrar com ela. A gente conversava 3 anos conversando por mensagem. E na época tinha ligação de 3 segundos, quem lembra? Nossa, gente. Ser pobre é difícil, né? Para não gastar, ficar, oi, tudo bem? Como foi seu dia? Nossa, Deus é mais. E aí ela um dia virou para você, eu arrumei um outro cara, não quero nada com você. Eu falei, mas por quê? Só porque a gente não se viu ainda? Aí, de repente, vocês estão achando que era um relacionamento, que ela morava na Austrália e eu no Brasil. Não, ela morava no bairro do lado. E eu não tinha coragem, porque eu morria de vergonha. Então, ou seja, para eu poder virar para o meu mozão aqui e falar, você quer namorar comigo? Foi uma briga interna. Por quê? O cara cheio de trauma, na época eu não era bonito como eu sou agora, e bem nessa época eu tinha acabado de arrancar os 4 pré-molar, entendeu? Então eu tinha 2 buracos aqui, porque meu dente era igual o Ronaldinho meu, assim, para frente. Eu falei, será que ela vai gostar de mim? Ainda bem que ela gostou, conquistei o esforço. Quando eu pedi ela ir para namorar, no outro dia ela me ligou e falou, eu quero terminar. Ela falou, acho que você me emocionou demais, você trouxe buquê de flor, sei lá, cantou uma música, acho que eu não estou preparado, eu quero... Pediu o reembolso. Pediu o reembolso, estava no prazo de garantia. Pediu o reembolso e tudo, eu falei, caramba, não, me dá uma chance, calma, vai dar certo, ainda bem que deu certo. Então, esse grande aprendizado é que a gente precisa ter alguém do nosso lado, porque só a gente sabe os perrengues que a gente passa. Só Deus sabe. E quando você não tem uma pessoa do lado, fica muito mais difícil passar pelos momentos difíceis. É legal os momentos fáceis, onde a gente vai comemorar, mas os momentos difíceis, só as pessoas que estão do nosso lado de verdade sabem. E como é bom ter alguém que você pode contar 100% do tempo. Eu tive
no ano retrasado, um quase burnout. Só não foi burnout porque, como a minha esposa é psicóloga, então ela conseguiu identificar antes de eu burnoutar. Porque a empresa estava passando por um momento extremamente difícil, muito complexo, e a única coisa que eu sabia fazer era, cara, eu acho que eu esqueci o que eu tenho que fazer. Será que as pessoas não gostam mais de mim? Por que meus vídeos não pegam alcance mais? Por que meu anúncio não converte? Pô, será que é o produto? Será que é o preço? E, cara, foi nossa, Deus sabe. E um belo dia eu falei assim, amor, acho que eu não aguento mais, eu preciso tirar 7 dias para não fazer absolutamente nada. E ela só falou assim, ó, deita aqui no meu colo. Eu deitei no colo dela e eu chorei durante 1 hora seguida, direto. Eu até me emociono de falar isso, porque se eu não tivesse alguém ali do meu lado para poder me amparar nesse momento, muito provavelmente eu teria desistido, porque eu estava muito mal nessa época. Então eu chorei, e aí, conversando internamente, falando, caramba, cara, eu estou chorando no colo da minha esposa e eu tenho que mostrar que eu sou homem, que eu sou provedor, eu cuido da casa. Não, vamos derrubar os leões, e de repente eu estou chorando no colo dela. Eu estou me mostrando muito vulnerável, o que ela vai pensar de mim? Mas do outro lado, eu falo assim, graças a Deus, você tem um colo para poder chorar. Então, aquele momento foi muito difícil para mim, e se eu não tivesse alguém do meu lado, muito provavelmente eu teria desistido de absolutamente tudo. Então, é muito importante você ter alguém do seu lado. Então, se essa pessoa que está do seu lado, você está enrolando para pedir em casamento, a hora é agora. Aproveita. Tem gente suando, tem um que está assim, passando a mão na calça. Quinto aprendizado, ame os seus haters. A gente odeia hater, não odeia? E é engraçado que a gente dá muito mais preferência para responder quem está xingando a gente do que quem está elogiando. Tem lá no seu vídeo, você postou o vídeo, tem 30 comentários positivos, você ignora. Tem um negativo, você fala, é safado, eu vou responder na mesma moeda. Isso significa que é melhor todo mundo te xingar, porque pelo menos você responde os comentários. A minha primeira hater, eu queria muito ter esse áudio salvo e eu não consegui achar. O que aconteceu? Vou contar a história para vocês, eu também acho que é inédito, hein? Nunca contei isso aqui. O que aconteceu? No primeiro produto que a gente criou, era o acelerador de anúncios, eu queria mostrar uma estrutura de afiliado. Então, eu queria mostrar para o pessoal como era ser afiliado, aí eu fui e me afiliei a um produto, falei, ó, esse produto é interessante, então eu vou montar a estrutura ensinando as pessoas em cima desse produto. Era um produto de ração para... Não vou falar, não. Ração pode ser para elefante, para qualquer coisa, vai que você vai escolher e descobre. Ração para pets, em geral. Aí, era esse produto, eu fui, coloquei, dupliquei tudo e tal, coloquei, o produto foi para o ar. Aí, a dona ou o dono desse produto descobriu não, viu meu curso, comprou e viu que eu estava ensinando como vender o produto deles dentro do meu próprio produto. Até então, tudo ok. Na minha cabeça, pô, é bom pra caramba. Eu tenho bastante aluno entrando, o produto dela vai ficar mais famoso, vai atrair mais afiliado e tudo mais. Muito pelo contrário, achou que eu estava querendo copiar o produto e não sei o quê. E essa pessoa me mandou um áudio de 4 minutos me xingando. 4 minutos me xingando. E isso era o quê? Bem no comecinho, tinha, sei lá, 1 mês de mercado. Então, no começo você está meio inseguro, vai funcionar, não vai... 4 minutos de áudio, essa mulher me xingando e não sei o quê, e ela falando, você não vai dar em nada, a gente assim dura muito pouco no mercado, você vai ver, eu quero só ver, daqui 1 ano você não vai estar, ninguém vai ouvir falar de você, está começando errado, não sei o quê. Naquele momento, com quase 1 mês de mercado, eu já pensei, entendi, eu acho que isso aqui não é para mim. Por quê? Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível. E na época, né, o pessoal tinha meu número pessoal, então era o mesmo número, né, do pessoal da igreja, não sei o quê, eu recebi esse áudio. Só que eu resolvi me vingar dessa pessoa. Não, obviamente, fazendo alguma coisa má, mas eu vou mostrar para ela que eu vou durar, sim, nesse mercado. Então, não é uma motivação certa. Se meu pastor assistir isso depois, ele vai me repreender. Mas a vingança tem hora que dá um gás na gente, na motivação. É muito errado isso, tá? É um baita de um pecado a motivação ser essa. Mas eu vou confessar para vocês que naquele momento a minha motivação era a vingança. Era de mostrar, eu vou mostrar para ela que eu vou ser alguém sim no mercado. Então tem muito hater que te manda mensagem que
Na maior parte dos casos, é para você se motivar com isso, não para poder ficar mal. Toda vez que eu recebo uma mensagem de um hater hoje, eu fico feliz. Igual essa aqui que eu trouxe para vocês, ó. Olha só. Recente, ó. Já que tem dinheiro, opera o ladrão de oxigênio, pois está roubando o ar de todos os vizinhos. Ele está falando, obviamente, do tamanho do meu nariz. Então, eu acho isso ótimo, porque eu falei, maravilha, eu vou fazer marketing em cima disso. Criei um vídeo falando, meu nariz é grande mesmo para poder sentir cheiro de fracassado de longe, ó. E ó, visualização pra caramba. Eu falei, obrigado, hater. Obrigado, você me ajudou a ter um vídeo com muito alcance. Então, a gente tem que amar os nossos haters. Só que tinha algumas coisas, algumas mensagens que eu recebia que, de fato, tinham uma pontinha de verdade. E, na maior parte dos casos, eu entendi isso fazendo terapia. Eu faço terapia já desde 2020 e eu recomendo para todo mundo, porque pensa, poxa, eu era pobre pra caramba e, de repente, do dia para a noite, eu tenho mais dinheiro do que eu consigo gastar. Então, a mudança foi muito rápida. Então, tem que cuidar da cabeça e é muito importante que todo mundo faça terapia. Então, quando eu recebo mensagens dessa forma, eu agradeço, mas eu também, às vezes, eu analiso para poder ver, poxa, se isso está me machucando, será que não tem uma pontinha de verdade que a pessoa está falando? Porque se eu fico ofendido com alguma coisa que alguma pessoa me disse, é sinal que aquilo não está tão curado em mim. Então, antes eu recebia muita mensagem, no começo ali, eu acho que de 20 para 21, eu recebi muita mensagem, falei assim, você está querendo ensinar a gente a ganhar dinheiro com essa cara de pobre? E, de fato, quando eu olhava, eu falei assim, mano, eu tenho uma baita cara de pobre mesmo, né? Tá de sacanagem. Vamos dar uma melhorada, né? Vamos dar uma melhorada. Eu trouxe um pouquinho desse processo para vocês também. Que é exatamente isso. Sexto aprendizado, mudar dói. Dói. Eu comecei no mercado sendo meio que o palhaço do digital e eu agradeço muito isso porque eu consegui crescer muito rápido. No mercado em que as pessoas, todo mundo falava exatamente da mesma forma, vestia as mesmas roupas, chegou um maluco vestido de camisa de time, fazendo anúncio de peruca loura, e de repente eu cresci muito rápido com esse cara, e isso foi muito bom para a gente poder se posicionar muito rápido. Mas chegou um momento que isso mais me atrapalhava do que me ajudava, porque todo mundo pagava barato para mim, mas na hora de pagar caro para mim, falava, pô, eu vou pagar uma mentoria desse cara aqui esquisito, que fica fazendo dancinha de manhã? Não, eu vou pagar para o outro, que tem mais cara de responsável. Então, eu precisei mudar. E esse mudar... Aqui, eu sou harmonizado, tá, gente? Não parece. Mas, ó, ficou bem pra caramba, não ficou? Ficou bom, não ficou? Natural. Esse aqui, pra quem não sabe, eu ia falar isso agora. Esse é o antes e esse é o depois. Dá pra poder ver que o rosto tá um pouquinho mais quadradinho. Pô, tá de sacanagem. Tem uma diferença. Tem R$15 nesse lado aqui de cá. 15 mil, na verdade. Fez a barra. Então, poxa, olha que baita cara de pobre. Olha aqui. O cavanhaque falhado, baita cara de cansado. Olha que loucura. E eu falei, poxa, as pessoas estão falando isso e eu acho mesmo que eu estou transmitindo essa sensação. Pô, eu só visto roupa avacaiada, eu tenho a mesma roupa... Tenho a mesma roupa há 5 anos, a mesma camisa, e eu uso ela ainda. Pô, na hora que eu vou num lugar, eu pego qualquer roupa que tem ali no guarda-roupa e eu vou e tal. Então, de fato, eu precisava mudar. E essa mudança doeu porque, no meu processo de reposicionamento, eu precisei mudar o meu padrão de comportamento e o meu padrão também de pensamento. Então, de repente, eu era o cara que usava peruca loura e era maluco, e do outro lado, no dia seguinte, eu estava vestido de terno, falando sobre como empreender na internet, sem... As pessoas não me reconheciam. E era engraçado que nesses primeiros vídeos os comentários eram sempre assim, para, Misha! Fiquei até o final para ver se ia ter uma gracinha no final. Aí pensa eu, passando por um processo de reposicionamento, paguei R$80 mil, fora as roupas que teve que comprar, e todo o vídeo fala, esse não é o Misha que eu conheço, não, deixando de seguir. Eu falei, pronto, vai dar errado. E nessa época a gente viveu um vale financeiro muito grande, porque de repente as pessoas não conseguiam me identificar mais e eu mesmo também não conseguia me reconhecer. Mas eu entendo que esse processo de reposicionamento foi muito importante para o meu amadurecimento. Se eu não tivesse passado por ele, a gente não conseguiria construir a comunidade do tamanho que a gente tem, ter a relevância do tamanho que a gente tem, não conseguiríamos atender grandes especialistas do mercado. Eu lembro até hoje que no dia, a primeira vez que o Wendel me encontrou pós-reposicionamento, ele virou para mim e falou assim, agora sim eu vejo o empreendedor que tem dentro de você. Eu falei, opa, então vamos fazer um Pix para mim aqui agora? Vamos fazer um...
Fechamos uma mentoria com ele, cuidamos do time de perpétuo dele durante 1 ano e meio. E eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse feito esse processo de reposicionamento, ele não pararia para poder conversar comigo, eu tenho certeza disso. Mas eu precisei amadurecer, eu precisei entender que aquele cara que com 30, 31 anos na época, não podia pensar da mesma forma como um moleque de 20, 25 anos, como eu era. Por quê? As pessoas não iam me dar credibilidade, só me enxergavam como o cara, o palhaço que estava ali. Então, a mudança é necessária e, quando as coisas não estão dando certo, de repente é hora de mudar mesmo. Eu entendi que existe uma grande diferença entre persistência e perseverança. O cara persistente, ele é burro. Por quê? O persistente está fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias, dando certo ou dando errado, só que esperando um objetivo e um resultado diferente. O cara perseverante é aquele cara que tem muito bem definido aonde ele vai chegar, mas ele não tem medo de mudar o processo para poder chegar no objetivo que ele tem. Então eu percebi que eu era um cara persistente, porque eu falava, eu quero que as pessoas me enxerguem como uma pessoa responsável, como um mentor, mas eu usava camisa de time, usava bermuda, andava de chinelo, falava o mineirês mais arrastado do mundo, falava, não, eu vou mudar essa cultura. Eu entendi que eu precisava jogar o jogo, e não é mudar a cultura. E o 7º aprendizado, dinheiro é perigoso. Está fazendo sentido para vocês? Tá? 7º aprendizado, dinheiro é perigoso. Por que o dinheiro é perigoso? Porque quando você tem, você quer gastar. Quando a gente começou a ganhar grana, e foi um pouco desse processo de, não, agora a conta está cheia e tudo mais, eu comecei a gastar de forma desenfreada. Eu falei, eu preciso comprar um carro para poder mostrar para os meus amigos do bairro que eu venci na vida. E eu fazia questão de ir lá na Zona Norte, onde eu nasci, com um Camaro desse. Nem dava para poder passar tudo quicando, cheio de buraco. Assim, eu vou parar na porta da casa que eu morava, fingir que eu vou ver alguma coisa aqui, porque todo mundo tem que me ver de Camaro aqui. Não era para a minha felicidade, era só para poder mostrar para os outros que eu tinha vencido na vida. Só qual que é o grande problema disso? Quando você vai sustentar uma vida de aparências, digamos assim, isso é muito caro. Então, o conselho, o Misha hoje, de 33 anos, veio do passado para trazer um conselho para vocês, guarda dinheiro. Guarda dinheiro. Eu achava um baita desperdício guardar dinheiro. Achava desperdício que, para que eu vou meter no CDB, CDI, ação, o dinheiro vai ficar rendendo? Mas para esse dinheiro render 10 mil reais, eu tenho que deixar cento e não sei quantos mil guardado. Para quê, meu filho? A vida é uma só, a gente se vive uma vez, vamos gastar, mês que vem tem mais. Então, o conselho que eu posso dar para vocês hoje, com a minha cabeça de maturidade, guarda dinheiro. Caiu o seu saláriozinho lá, Misha, eu vou abrir um Instagram agora, Misha Finanças agora. Caiu o seu dinheiro lá, seu prolabório, que você sacou da Hotmart, separa lá, compra um pouquinho de Bitcoin, vai lá, bota um pouquinho na bolsa, compra um pouquinho de dólar, coloca um pouquinho de fundo imobiliário, guarda um pouquinho lá, vai, separa, vai pensando no longo prazo. Porque vai chegar um momento que não vai estar tão fácil como é hoje vender na internet, não. E provavelmente você já reparou que você está meio que atrasado, se você não começou. Porque tem gente que tem menos conhecimento do que você, é mais feio do que você, e tem mais seguidores do que você, e ganha mais dinheiro do que você. Então, ou seja, você já está atrasado. Então, pela lógica, qual que é a tendência? Cada ano que for passando, vai ficando cada vez mais competitivo. Então, quando eu comecei, o tráfego era extremamente barato. Taioba, que começou em 1950, ali, praticamente fundou a internet, pagava 0,3 centavos no lead. Hoje já está muito mais caro. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais caro vai ficando, mais difícil vai ficando, mais as pessoas vão tendo um processo de seleção natural. Daqui a pouco a inteligência artificial substitui todo mundo. Ou você acha que você é mais esperto que o ChatGPT? Ou tem alguém que acha que vai chegar um momento que o ChatGPT não vai conseguir fazer o que você faz? Tem certeza que vai. Então, a hora de ganhar dinheiro é agora. E por isso, quando você ganha dinheiro e esse dinheiro vem rápido, porque a internet nos dá esse benefício, tem que guardar. A gente não sabe o que vai acontecer no amanhã e eu precisei passar por um período extremamente de escassez, novamente, para poder entender a importância de pensar no futuro. 8º aprendizado. Repita incansavelmente aquilo que funciona.
a vida do criador de conteúdo, da pessoa que vende na internet, do cara do e-commerce, do infoprodutor, não importa. Nosso grande pensamento é: a gente quer tudo novo. Agora o que está funcionando no mercado é a estratégia tal, aí todo mundo para de fazer o que está funcionando e vai fazer a estratégia tal. Aí você vai lá fazer a estratégia tal, dá errado, você fala, não funciona, mas agora o que funciona é isso. Ela vai é você fazer aquilo outro. Por causa disso, a gente fez o pior lançamento de todos os tempos da nossa história, que foi esse aqui. Eu agradeço, hoje olhando para trás, eu agradeço muito por esse lançamento, porque se ele não tivesse acontecido e dado errado da forma como deu, eu não teria a maturidade como empreendedor que eu tenho hoje, mas na época eu vi que foi uma catástrofe. O que aconteceu? A gente vinha de lançamentos consistentes, perpétuo ali, vendendo todo dia, fazendo lançamento de forma consistente, e o nosso lançamento era no formato de maratona. Então a gente passava ali 21 dias fazendo live todo dia, capturando lead, 21 dias fazendo live todos os dias, que é como se fosse um lançamento de desafio americano, só que mais alongado. 21 dias fazendo live todos os dias, e na última live, no 21º dia, a gente abriu o carrinho, fazia o pitch e ficava 7 dias. Fizemos múltiplos 7 dígitos de forma consistente. Mas, de repente, apareceu um tal do lançamento endemoniado, que é o possuído, que chama esse lançamento. Apareceu o lançamento possuído. O lançamento possuído que está funcionando e não sei o que e tal. E eu vendo, mas o que tem que ter um possuído? Agora tem telão de LED pra caramba, fica parecendo no show da Xuxa, porque é câmera de tudo quanto é lado, aí você faz, aí é uma escadinha, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer. Olha só, uma estrutura validada, com perpétuo bonitinho, fazendo a taxa de migração de 31% dos alunos que eu comprava no perpétuo subia o produto de lançamento, estava lindo. Mas eu vi e falei assim, não, o que está funcionando é isso, o que todo mundo está fazendo é isso, lá vamos nós fazer. Pegamos todo o nosso caixa e falando, nós somos malucos, né? Vamos dar all-in? Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Não recomendo fazer isso. Mas nós botamos tudo, não tem como dar errado. Eu sou um baita especialista, nós já estamos acostumados a fazer isso, só vai mudar um pouquinho, pouca coisa. Botamos, capturamos lead pra caramba, fizemos na temática de futebol, foi extremamente divertido gravar os anúncios, lead barato. Eu falei, pronto, estouramos. E a gente ainda falou com a equipe, esse ano a gente falou, se a gente bater a meta, a gente leva todo mundo para Disney. Vamos embora, todo mundo para Disney. Olha que loucura, 100% confiante. E aqui em Belo Horizonte não tinha estúdio para poder fazer dessa forma. Então a gente foi para Londrina, que já tinha um estúdio montado, levamos a equipe toda para Londrina. Aí eu lembro que a gente chegou lá em Londrina e reservamos, fechamos o melhor restaurante da cidade, falou, o lançamento vai dar muito certo, a gente vai vir aqui nesse restaurante, já fechamos, maravilha, capturando mais de 20 mil leads, já fazendo conta, a conversão vai dar isso. Chegou na live 1, tinha 1.000 pessoas. Live 4, no lançamento o que acontece? A última live tem mais pessoas ou menos pessoas? Live 4, 350 pessoas. Só que eu poderia estar vendendo um produto de 120 mil reais, né? Fazendo um produto de 1.497. E a gente fez 20 vendas de 1.497. A gente gastou mais de 500 mil contando a estrutura e tudo. A gente liga para o restaurante, cancela a reserva. A gente termina lá em Londrina comendo um podrão, todo mundo dividindo a mesma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, e a gente falou, mano, para que a gente foi mudar? Por que a gente foi parar de fazer aquilo que já estava dando certo só porque está todo mundo dizendo que vai funcionar? Então, você encontrou um formato, funcionou, repita incansavelmente, sem olhar para nenhum dos lados. Isso aqui está funcionando? Funciona todo dia. Eu fazer uma sequência de stories com um pitch no final, faz isso, não sei o quê. Está funcionando? Tá. Mas o fulano está falando... Foca no que você está funcionando e só otimiza para você poder conseguir escalar mais. Porque essa inquietude que a gente tem de testar coisa nova pode te colocar num buraco como esse, mas ainda bem que eu estou aqui trazendo a minha experiência de vida para que vocês não cometam esse mesmo erro. 9º aprendizado. Internet é trabalho. Repita para o irmão que está do seu lado. Estou no culto aqui. Repita para o irmão que está do seu lado. Internet é trabalho. Não, mas você não falou com fé. Fala com fé. Internet é trabalho. Hoje eu não quero postar. Não, sabe? Eu não estou me sentindo bem hoje. Sabe? Não estou. Graciane saiu do Big Brother. Eu estava votando para ela poder continuar. Então hoje eu não quero postar. Hoje eu vou tirar um sabático. Estou começando agora, está caçando sabático. Vou tirar um sabático, uma semana para mim. Eu preciso viver para mim agora. Deixa para você inventar moda em outras coisas, no seu hobby, não sei o quê, mas a internet é trabalho. Você aparece todo dia, você tem que gravar vídeo.
E no momento que eu entendi que a internet era trabalho, que eu tinha que aparecer, eu tinha que gravar, eu tinha que fazer o que precisava ser feito, independente se eu estou bem, se eu estou ruim, eu fiz isso quando eu consegui fazer um paralelo com o trabalho que eu tinha antes. Quando a gente trabalhar de carteira assinada, você está doente, você vai trabalhar? Sim ou não? Você fica com medo de pedir o seu chefe para poder ir no médico? Sim ou não? Aí, na hora que chega na hora da internet, que você virou meio que empreendedor, você fala, não, eu vou me dar o luxo de não fazer nada hoje. A partir do momento que eu entendi, poxa, quando eu estava lá, ganhando R$3.000 de salário, eu fazia tudo para o meu chefe conseguir viver a vida dos sonhos dele, e na hora de gravar vídeo eu estou falando que eu estou cansado, eu vou gravar, porque esse é o meu trabalho. E pelo fato de construir e continuar esse trabalho, que a gente consegue... Olha o tanto de aluno recebendo placa no nosso último evento. Acho que o Vic está até aqui. Cadê o Vic aqui? Cadê? Ah, de 10 milhões lá no fundo. Rico, hein? Olha que rico, olha lá. De 10 milhões lá no fundo. Lá. Se eu tivesse resolvido... pode pedir um Pix para ele. Eu escutei alguém falando, eita, pode pedir. Dinheiro você pede para ele. Se eu tivesse resolvido falar, não, hoje eu não vou postar, provavelmente eu não construiria uma comunidade com mais de 42 mil alunos em 50 países espalhados. Só que eu continuo insistindo, eu não estou bem, mas eu entendo que esse é meu trabalho. Eu entendo que a minha profissão transforma a vida de outras pessoas. Já para poder entender isso, que cada pessoa que compra o seu produto, cada pessoa que compra o seu produto físico, ela está tendo a oportunidade de ter acesso ao mesmo sonho que você tem, a compartilhar da mesma missão que você tem. Quantas vidas eu poderia ter deixado de transformar por o simples fato de falar, eu acho que eu não vou criar esse curso aqui, não vou gravar, não. Vai dar muito trabalho. Eu entendo que não desistir no meio do caminho me fez chegar até aqui para poder alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas. Então, essa foto aqui é no nosso evento, no Perpetua Experience, e dá um baita trabalho fazer um evento. Vocês não sabem o trabalho que... Você saiu de sua casa, veio aqui bonitinho, está aqui no ar-condicionado, cadeirinha laranja, tirou foto falando, estou dentro da Hotmart, Let's Print e não sei o quê, mas vocês não sabem o BO que é organizar um evento. Mas a motivação de fazer isso é pela transformação das pessoas. Então, na hora que você começa a se apaixonar pelo processo de transformação na vida das pessoas, vão imaginar, poxa, você vende uma caneca. Aí a pessoa foi lá, comprou essa caneca na sua loja, e aí ela deu de presente para a mãe dela. Aí, uma semana depois, a mãe dela faleceu. E aí, a mãe dela faleceu e o último presente que esse seu cliente deu para a mãe foi a caneca, e ela guarda a caneca pelo resto da vida lá na estante dela. Percebe que não foi só uma caneca que você vendeu? Quando você começa a entender, beleza, dinheiro é importante, é extremamente importante, mas quando você entende que a internet é um agente de transformação na vida das pessoas, você acaba entendendo de que se tem um líder mau no seu mercado, fazendo mal, enganando os outros, com um tigrinho e tudo mais, a culpa é sua, porque você resolveu não trabalhar. Ah, não vou gravar, não. Se tem uma pessoa do mal enganando todo mundo no seu mercado, no seu nicho, a culpa é sua, porque você está se dando ao luxo de tirar um ano sabático. Então você não pode reclamar. E você vai deitar a cabeça no travesseiro lembrando dessa frase. A culpa é minha de ter pessoas do mal liderando o meu mercado. E o 10º aprendizado é importante tomar decisões. Todas as decisões que eu tomei, sejam certas ou erradas, construíram o Misha que vocês estão vendo aqui na frente. Eu precisei tomar várias decisões ao longo da minha vida para eu poder conseguir falar que, cara, eu tenho uma baita história de vida, eu sou um completo improvável, mas eu consegui chegar até aqui. E é engraçado que a Montink, fazendo parte dessa história, eu tive sempre, na minha vida, eu tive o sonho de ter uma loja tipo uma loja, uma marca minha, a vida toda. É engraçado que com esse meu ex-amigo, que eu falei para vocês anteriormente, a gente tentou criar uma loja nossa, isso, sei lá, 12 anos atrás. Aí eu ficava imaginando, cara, já pensou, da mesma forma como as pessoas usam Nike, da mesma forma que as pessoas usam Adidas, já pensou o pessoal usando a nossa marca, o pessoal comprando, e o pessoal fazendo publicidade para nós e tal, era o meu grande sonho. Só que, poxa, era extremamente complexo, porque quando eu comecei, eu ia muito ali no Barro Preto, aí as pessoas pediam ali, aí eu ia, fazia a estampa, ia no Barro Preto, tinha lá, imprimia, ficava errado, não sei o quê. Cara, dava muito trabalho. Quando a Montink veio com a iniciativa, eu falei, mano, deixa eu testar esse negócio. E olha só o que virou. Olha que loucura isso aqui.
Olha que loucura isso. Isso aqui é um aluno que foi tão impactado pela nossa mensagem que uma das primeiras roupas que o seu bebê recém-nascido colocou é a roupa que carrega a frase da nossa comunidade. Olha que loucura isso. Tudo isso porque um dia eu resolvi, falei assim, cara, eu vou tomar a decisão de fazer as coisas certas. Ele foi lá, comprou, a gente, na nossa loja lá na Montinho, que tem de tudo, né? Então tem roupa para criança, roupa para adulto, e tudo mais, tem tudo. Uma das primeiras roupas que o filho dele, tão esperado, vestiu, é um bodyzinho com a nossa frase que ele mandou fazer lá dentro da Montinho. Tudo isso porque eu tomei as decisões certas. E quando isso começa a acontecer, é sinal de que você não é mais dono da sua própria mensagem, porque ela já ganhou uma força infinita, que não tem como parar. E aí sim, você pode querer se candidatar a ser prefeito da sua cidade. Você pode querer virar prefeito, porque sua mensagem é tão grande, tão poderosa, que as pessoas vão, porque der e vier, lutando por você. Então a pergunta que eu quero que vocês saiam daqui é: quais são as decisões que vocês têm tomado? O que vocês têm priorizado na vida de vocês? Quais são as decisões que vocês têm tomado? E para a gente finalizar essa frase, que eu estou todo estampado, e é engraçado que esse boné, que também é da Montinho, esse boné significa muito para mim, se vocês verem, ele tem uma assinatura, tá do lado de cá ou do lado de cá? Do lado de cá, né? Tem uma assinatura minha aqui do lado de cá, que a gente fez uma ação no nosso evento no ano passado, que era uma ação de leiloar um boné. Então, era meio que o objetivo de abrir carteira, né? Porque no evento você faz a estratégia para poder abrir carteira, para poder ver como estava a temperatura do público e tal. E aí a gente pegou lá seis bonés e fomos fazer um leilão para poder... Esse boné dava acesso a um espaço no evento que ninguém conseguia comprar, que era o nosso camarim. Então, o pessoal ia conseguir lanchar com a gente durante um período e tal. E aí eu comecei a fazer esse pitch, né? Segurando o boné. E aí, é engraçado que nos bastidores a gente estava com muito cagaço. E a gente já tinha combinado com algumas pessoas. Nosso pensamento era assim, ó, se ninguém levantar fazer um leilão pro boné, alguém vai dando os gritos, eu dou não sei quanto, não sei o quê. Porque eu estava com muito, olha que pouca fé, estava com muito medo de não funcionar. E aí, eu segurando o boné, e aí eu falei, ó, todo mundo, a chave vai ser esse boné assinado. Aí a gente tinha combinado um preço, a gente ia vender, eu acho que por R$197 esse boné, era o máximo que a gente ia chegar no leilão. Olha só, quase 1.000 pessoas no evento, muito sem fé. E aí, beleza, estou fazendo o pitch. Antes de eu falar o preço, o pessoal começou a brigar pelo boné e começou a levantar. Não, eu quero, eu não sei o quê. E eu na minha cabeça, meu Deus, vou vender esse boné por R$10.000, porque eu nem falei o preço. Não falei o preço, pessoal. E eu sempre falo, pessoal, eu não falei o preço do boné ainda. Você quer? Eu quero, não sei o quê, quero, não sei o quê. Olha que loucura. A gente vendeu cada boné por R$1.000. Cada boné por R$1.000. Olha aí. É o Serasa vindo, sacanagem. E aí o boné, e eu resolvi guardar esse aqui que eu peguei lá e assinei para poder... Isso aqui tem um significado muito grande para mim. Não é só um boné. É o boné do dia que eu me desbloqueei e falei assim, cara, as pessoas brigam para poder estar perto de mim. Isso foi ano passado. Olha o tamanho da minha cabeça. As pessoas brigam, as pessoas querem pagar R$1.000 para poder tomar café comigo. Tudo isso acontece quando você começa a tomar as decisões certas. O que eu quis trazer para vocês aqui foram centenas de vulnerabilidades para vocês entenderem que mesmo um grande do mercado, top não sei o quê, sócio da Hotmart e tudo mais, tem também os seus medos, vulnerabilidades, seus anseios, seus objetivos, mas tudo isso só vai se concretizar a partir do momento que você entender a importância de tomar as decisões e no dia que você ir descobrir o que acontece se você não desistir. Eu sou o Misha Menezes, muito obrigado a todos vocês. Vamos ficar de pé aí, por favor, pessoal. Tá vendo o que acontece se você não desistir? Mais, palma, pô. Vamos. Obrigado! Vocês estão loucos? Obrigado. Misha. Que honra. Prazer, você meu. Fechar o nosso evento aqui, trazendo a sua história. Tenho certeza que um monte de gente aqui está borbulhando aí para não desistir, né, do que está sonhando.
Tá aqui um presentinho nosso. Obrigado, Presentinho cara. não. Presentaço. Baita presente, né? Obrigado. Pra você colocar sua chuteira, Obrigado. escalar a montanha. Valeu demais. Mais uma Obrigado vez, pela obrigado. parceria de todos esses anos. Vocês estão apoiando os nossos eventos, já tem 3 anos já, né? Se eu não me engano, né? 2, né? 2. E vamos pro terceiro agora, né? Se Deus quiser. Se então, Deus quiser. obrigado e parabéns pelo trabalho que Terceiro vocês de têm muitos. feito. Obrigado.